Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial e quinta-feira é dia de Turma do Fundão, Neurociência aplicada à educação, e o tema de hoje é crianças neuroatípicas e sua família, especialmente suas mães. Bom, obviamente que estudar sobre atipias no desenvolvimento infantil é um tema muito importante para todo mundo que está em torno dessa questão da neurociência, mas especialmente para os neuropediatras, para os psicopedagogos, as pessoas que estudam desenvolvimento infantil, então fonoaudiólogos, né? Mas meu foco hoje não é falar das neuroatipias, ainda que para você que, quem sabe, não sabe exatamente o que isso significa, a gente chama de neuroatípico aquilo que não é típico no desenvolvimento, aquilo que não é esperado no sentido de ser o mais comum que ocorre. E aí as neuroatipias envolvem, obviamente, condições graves, como algumas condições genéticas, onde o desenvolvimento fica bastante afetado, e algumas outras condições mais leves. Mas o mais importante é que essa criança ou esse adolescente, ele acaba exprimindo comportamentos ou atitudes dentro da sua convivência em escolar ou convivência em sociedade que, obviamente, por não serem típicos, não são reconhecidos como normais. E aqui está um ponto muito importante da nossa conversa. Estamos aí às vésperas do Dia das Mães e eu queria botar uma luz a essa condição que é ter um filho ou estar numa família em que nós temos uma criança neuroatípica e que depende de nós, depende que a gente compreenda as suas necessidades, mas isso também tem a ver com como a sociedade trabalha e lida com essa questão. E esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele foi motivado por uma história que me contaram, de uma circunstância num elevador em que estava uma mãe com o seu filho portador de transtorno de espectro autista, né, uma criança com autismo, num grau relativamente importante, e essa criança naquele momento estava tendo comportamentos estereotipados, ela estava fazendo comportamentos estereotipados, que é uma coisa que realmente é bastante atípica, não é? Não é normal, não é comum que a gente veja uma criança com aquele comportamento. Estava ela e sua mãe no elevador, entrou uma outra família, um pai, uma mãe e uma criança. E a criança perguntou para os seus pais: o que ele tem? E aí a mãe respondeu para ele: "Não se preocupe, isso não pega. Fica aqui do ladinho da mamãe". Que bela oportunidade que essa pessoa perdeu, não é? De educar seu filho, de mostrar ao seu filho como nós somos diversos, como nós somos variados e como nós somos potentes nessa nossa diversidade, né? Mas ao mesmo tempo, ainda que de fato tenha se perdido uma oportunidade importante ali de educar essa criança, eu acho que também houve uma perda de uma oportunidade muito grande dessa mãe, reconhecendo o seu afeto pelo seu próprio filho, que inclusive a fez tomar uma atitude protetora, pudesse ser empática o suficiente para reconhecer não só os afetos, mas as dificuldades, os preconceitos que essa mãe de uma criança neuroatípica vive. E o quanto é difícil para a sociedade construir uma rede de apoio genuína para uma mãe de uma criança neuroatípica. A gente tem falado muito sobre a necessidade das redes de apoio, e quanto que ser mãe implica em você ter essa rede de apoio, não é? Nós falamos, inclusive, no vídeo na segunda-feira sobre o impacto dessa maternidade na vida profissional, mas o impacto é muito maior, porque o impacto tem a ver com todos os afetos, com todas as percepções de qual é a condição que essa vida, né, em neuroatipia traz. E eu sou de uma família que tem uma criança neuroatípica. Eu tenho um sobrinho que tem uma síndrome genética e que enfrenta uma condição de muito preconceito. Especialmente quando a gente está com ele em público, porque ele é uma criança que tem vontade de falar com outras pessoas, de se fazer presente, e ele faz isso de forma, obviamente, sem cuidado, não é? Parece invasivo. E ele também gosta de tocar as pessoas, puxar as pessoas na direção dele, quando ele quer se relacionar com as pessoas. E por causa disso, minha família tem dificuldade de organizar a saída dele e a convivência dele em sociedade. Ainda que ele tenha 30 anos de idade, né, 33 nesse momento, e, e a gente saiba das enormes dificuldades do enfrentamento disso há muito tempo,
ainda a gente limita muitas vezes a própria forma como a família tem seus hobbies e constrói suas possibilidades de estar em lugares, em estar se divertindo, estar em parques, estar em lugares ocupados por outras pessoas. Por quê? Porque não é raro esse tipo de comentário, esse tipo de colocação, esse tipo de reação, não é? Em que as pessoas se indispõem frente a uma condição que não deveria assustar, a sociedade deveria estar educada para a existência de todos nós, inclusive das crianças, jovens e adultos neuroatípicos. Porque, por vezes, essa neuroatipia tem suas potências. Né? Quando a gente vê uma criança de 4, 5 anos genialmente tocando um piano virtuoso na internet, a gente acha lindo. Mas essa criança é uma criança neuroatípica, muitas vezes. Porque também significa ser neuroatípico você ser superdotado. Porque isso também requer novas percepções e novos entendimentos. E a família tem muito a aprender quando está lidando com essa neurotipia. São muitos os desafios dessa mãe, são muitos os desafios dessa família. E cabe a nós que estamos em contato com essas mães e que temos a maternidade, reconhecemos o afeto de ser mãe, então cabe a todas as mães ajudarem, apoiarem, serem rede de apoio de uma mãe com uma criança neuroatípica. Porque as dificuldades são maiores, que os enfrentamentos são outros, que dificilmente ela consegue ter uma rede de apoio, dificilmente ela consegue ter funcionários, não é, que possam apoiá-la, né? Especialmente se nós estivermos falando de pessoas que estão em vulnerabilidade social ou econômica. Então, essa atitude de proteger seu próprio filho em detrimento da, da inclusão, da capacidade de equidade que a gente oferece para essas outras crianças, chegar na escola, no elevador, no clube, na praia, qualquer lugar. Você, que é mãe de uma criança neurotípica, deveria se tocar no sentido mais íntimo dos afetos, né? Perceber que esta outra mãe de uma criança neuroatípica tem os mesmos afetos, quem sabe mais ainda, porque essa criança neuroatípica ensina coisas incríveis para essa família. E essa mãe, com seus afetos, com os seus desejos, com seus sonhos para o seu filho, para sua filha, precisa do seu apoio, precisa mais do que seu apoio, precisa que você não destile os seus preconceitos e não afete a relação dela com o seu próprio filho, a ocupação desse elevador com dignidade, porque é sobre isso. É sobre poder estar num elevador com o meu filho neuroatípico, não é? Com o meu sobrinho neuroatípico, e não ter uma outra mãe que, ao tentar proteger o seu filho neurotípico, e obviamente errando muito na mão, porque seria uma grande oportunidade de educá-lo, de promover a empatia, de aproximar essa criança desta condição normal, essa condição que ocorre na nossa sociedade, né? Existe, e aí seu filho típico está sendo privado, não é, de perceber isso, mas cabe a nós, né, sociedade, permitir que esta mãe comemore o Dia das Mães com toda a potência e que não precise ficar o tempo inteiro se preocupando em como é que será recepcionada na sociedade com o seu filho neuroatípico, porque ela já tem preocupações demais, ela já tem demandas demais para ter que ainda administrar a forma como seu filho é tratado na sociedade. Faça a sua parte. Então, nesse Dia das Mães, né, faça uma reflexão sobre qual é o apoio que você tem dado às pessoas que vivem esta maternidade numa condição atípica e que vão amar, até quem sabe mais, seus filhos neuroatípicos, porque sabe o quanto que eles serão julgados e desafiados na sociedade. Então, esse vídeo aqui do Turma do Fundão é um abraço carinhoso que eu tenho para todas as mães de crianças neuroatípicas e, quem sabe, um puxãozinho de orelha para a sociedade que não consegue reconhecer o quanto estas mães precisam de todos nós. Feliz Dia das Mães para você, mãe de criança neuroatípica, e sinta-se aqui no Turma do Fundão como uma parte importante da nossa história, porque, de fato, nós investigamos essas condições para construir cada vez mais circunstâncias sociais, circunstâncias educacionais que favoreçam o desenvolvimento do seu filho
neuroatípico. Um abração e você já sabe, se fosse trivial essa conversa, não ia ter a menor graça. Então aqui no Nada Trivial, a gente vai até o fim das questões, especialmente onde elas nos doem mais. E esse é o caso desse vídeo. Então, um abração, espero você nos outros vídeos aqui da Turma do Fundão às quintas-feiras ou em qualquer dia útil em que a gente publica conteúdo para justamente trabalhar estas coisas que são mais complexas de uma forma leve, porém séria e comprometida com o resultado. Um abraço e até o próximo.